Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira live do nosso MBA de Gestão e Transformação Digital. Hoje nós vamos falar sobre agilidade nos negócios. Estamos aqui com o professor Rafael Albino para falar sobre esse tema. Boa noite, professor. Olá, pessoal. Boa noite a todas, todos e todes. Um prazerzaço poder estar aqui, nessa interação do MBA, falando sobre essa temática, de agilidade dentro das organizações. E a gente espera que esses próximos minutos e horas a gente possa trocar bastante em cima das dúvidas que vocês forem trazendo, enfim, e compartilhando um pouco de conhecimento aqui. As perguntas vocês podem enviar pelo chat. Fiquem à vontade. Quanto mais interação, melhor. Vamos aproveitar esse momento para fazer um debate. Muito bom. E acho que para começar, vale muito a pena a gente dialogar um pouquinho sobre o que de fato é agilidade e como que esse tema ele se conecta com transformação digital. E acho que para a gente poder esquentar esse nosso bate-papo aqui, eu queria trazer uma definição que eu tenho gostado muito de compartilhar com as pessoas, dentro das organizações e dos lugares que eu passo, de que a agilidade nada mais é do que gerar aprendizado mais rápido dentro das organizações. Isso, de um jeito muito prático, seria a gente conseguir validar que as ideias, as oportunidades e até mesmo as soluções que, de alguma forma, elas resolvem problemas e dores e necessidades, elas consigam serem validadas e testadas ali no dia a dia das pessoas que estão consumindo aquele produto ou serviço. Então, acho que a agilidade tem muito a ver com encurtar o ciclo de feedback entre a concepção de uma ideia e a ideação, a idealização de algo e, de fato, a resolução ou validação se aquela solução está fazendo sentido ou não. Então, acho que só introduzindo o que é agilidade, a gente pode começar por isso. Muito bacana, ainda não temos... O pessoal ainda está esquentando, está começando a chegar, ainda não temos perguntas, mas aí eu fico então com uma minha. Então, professor, a gente pode entender que a agilidade... quando a gente ouve o termo ágil, a gente acaba entendendo que é para fazer tudo rapidinho. E não chega a ser, então, acaba sendo mais ágil no final, sendo mais rápido, mas é muito mais ligado, eu entendo que uma questão de uma resposta às situações que se apresentam, a ter uma flexibilidade. Essa agilidade é muito mais ligada à flexibilidade, não? Totalmente. Eu diria que a agilidade tem conexão direta com adaptabilidade, Então, o quanto eu, como organização, desenvolvo uma musculatura, e aí acho que aqui vem essa analogia, O músculo, a gente treina o músculo, fortalece o músculo, e estressa esse tipo de musculatura, ao ponto de eu conseguir identificar o que está acontecendo no universo afora, Então, principalmente captar informações que chegam, seja ali de necessidades das pessoas que são clientes, seja mesmo através de mudanças que aconteçam dentro daquele segmento que a organização ela atua, e a partir do momento que foram percebidas essas demandas e essas necessidades, a gente faz os devidos ajustes para conseguir construir soluções e, a partir dessa construção, validar se a gente está, de fato, gerando algum tipo de resultado. Então, as pessoas, às vezes, elas, Fábio, colocam muito assim, agilidade eu estou aplicando o Scrum, eu estou aplicando o Kanban. E eu gosto muito de pensar que o Scrum e o Kanban, na verdade, eles são modelos que nos ajudam a esquematizar como incorporar esses modelos mentais de agilidade dentro das organizações. Porque o framework em si, o modelo em si, ele não vai criar essa musculatura. Então, é importante a gente ter esse tipo de consciência que incorporar as práticas ágeis dentro das organizações, elas não necessariamente vão nos trazer ou nos tornar empresas mais ágeis. Então, acho que é todo um exercício de tempos em tempos de a gente refinar aquilo que a gente tem utilizado de práticas e estratégias para desenvolver o músculo. Então, eu imagino que isso esteja muito mais conectado, muito mais ligado à cultura da organização, ao modo de pensar e agir da organização, do que efetivamente a um método. O método acho que é importante também, mas é só uma forma de pôr em prática ou de executar algo que se pensa, algo que se tem internalizado. É por aí? Totalmente, totalmente. E eu acho que até pegando em cima disso, e construindo em cima disso, é como se a gente pensasse que a cultura, e acho que essa é uma pergunta muito interessante. O que é cultura dentro das organizações? Eu gosto muito de uma definição que ela diz que cultura ela é traduzida em cima dos comportamentos que as pessoas têm dentro do ambiente, independente dessas pessoas elas estarem sendo monitoradas ou elas estarem ali, sendo vigiadas, digamos assim. Então, cultura é como naturalmente os comportamentos eles acabam emergindo dentro das organizações.
E aí eu acho que uma reflexão que fica com relação a esse aspecto da cultura é quais são as práticas que estão sendo colocadas ali dentro do dia a dia das equipes, das decisões que são tomadas, né, naquela organização, que incorporam esse modelo mental de adaptação, esse modelo de responsividade e assim por diante. Aí tem um outro elemento interessante também quando a gente pensa em cultura, que são as histórias e as linguagens que existem dentro da organização. Então, né, quando a gente fala muito sobre esses termos do tipo squads, backlog, OKRs e coisas do tipo, no final do dia a gente está trazendo uma nova língua para dentro das organizações. E eu acho que é importante a gente ir mesclando essa linguagem e até mesmo, né, fazendo com que as pessoas elas absorvam essa linguagem e reconheçam essa linguagem. Então acho que fica aqui até um comentário, né? A gente está passando muito por essas transformações, né, dentro das organizações e principalmente essas mudanças dentro do nosso jeito de fazer as coisas. E será que a gente tem também revisado as nossas linguagens? Então, isso, né, linguagem é também uma forma de representar a cultura. Então, acho que esses aspectos todos, eles nos levam a pensar que a agilidade ou o jeito de encarar, né, essa adaptabilidade e responsividade, ela passa, sim, por novos modelos mentais e que isso, de alguma forma, vai impactar os comportamentos e a forma como as pessoas, elas encaram, né, o trabalho e entregar as coisas. Muito bacana. A gente tem uma pergunta aqui do Cleomar Almeida, e aí é uma pergunta mais objetiva em relação ao curso. Ele pergunta que, na prática, o curso propõe para abordar a relação de gestão com transformação digital e pediu para citar exemplos. O Cleomar, eu vou trazer algumas respostas, professor, se tiver mais algumas também, fique à vontade. O curso ele vai lidar com diversas dimensões e diversos aspectos da transformação digital. E quando a gente fala que é a gestão da transformação digital, é porque ele acaba trazendo por uma vertente, por um caminho muito mais ligado para o gerenciamento desse processo e para condução desse processo de transformação digital dentro das organizações. Então, só para diferenciar, quando a gente fala de gestão da transformação digital e não a transformação digital propriamente pura, porque a gente não está indo por uma linha de tecnologia. Sim, aplicação de tecnologia, respiramos tecnologia, temos tecnologia saindo pelos poros. Mas aqui não vamos apresentar código, não vamos apresentar eletrônica, não vamos apresentar a aplicação tecnológica enquanto tecnologia pura. Muito pelo contrário, a gente vai demonstrar como um processo de transformação organizacional para permear as organizações de tecnologia. Então, exemplos práticos, por exemplo, a gente fala de métodos ágeis, que tem tudo a ver com transformação digital. A gente fala sobre marketing digital. A gente fala sobre analytics, sobre big data. A gente fala sobre o efeito da transformação digital nas organizações e como conduzir esse caminho, como conduzir esse processo. Professor, tem mais alguma informação para complementar? Eu acho que é muito pensar, né, de um jeito, quando a gente fala de um curso, né, de MBA, da condução, e aí eu acho que o Fábio colocou de um jeito muito explícito assim, a condução dessa mudança dentro das organizações. Então, é reconhecer que a tecnologia, ela é uma alavanca importante, principalmente nesse universo de digitalização, automação e principalmente, né, de tomadas de decisão orientada a dados, essa percepção de que o fluxo de informação ele tem crescido, principalmente, né, esse fluxo de informação sendo gerado pelas pessoas, nós, né, seres humanos, assim, e a partir do momento que a gente reconhece essa mudança, é como a gente consegue traduzir isso dentro do dia a dia, né, dentro do ambiente de trabalho. Então, eu acho que o curso, né, vendo toda a estrutura dele, vai de alguma forma formar as pessoas para que elas sejam habilitadoras e agentes dessa mudança dentro das organizações e que ela passa, sim, por entender que a tecnologia é uma alavanca importante, mas a gestão e a condução dessa jornada de transformação, ela vai além. E aí o Fábio trouxe lindamente aqui quais são alguns dos tópicos que são abordados aqui. Então, Cleomar, espero que tenhamos respondido. Se caso restar alguma dúvida sobre esse aspecto ou qualquer outra coisa, pode ficar à vontade para mandar novamente no chat. Temos mais uma pergunta aqui do Gustavo Facione. Ele perguntou, pode-se dizer então que essa conexão com a gestão está mais relacionada à implementação e acompanhamento do digital na organização? Total. Sim.
Sim. Fica à vontade. Não, total. E eu acho assim, isso super interessante porque quando a gente pensa, né, na incorporação digamos assim, dessa capacidade digital dentro das organizações, nós estamos falando muito sobre a digitalização dos canais, por exemplo, de vendas da organização, né? Então, os canais digitais, a gente passa a considerar que parte daquilo que é fonte de receita da organização, ela é gerada através dos canais digitais. E isso tem tudo a ver aqui com essa tal transformação digital. Quando a gente pensa também nos modelos de negócio que existem dentro das organizações, assim, nós estamos traduzindo esses modelos através dessa alavanca digital. Então, exemplos muito explícitos, né? Quando a gente pensa, por exemplo, num conceito de plataformas multilaterais, onde eu tenho pessoas ou empresas oferecendo um determinado tipo de produto ou serviço, e eu tenho pessoas do outro lado querendo consumir esses produtos e serviços, e eu construo um modelo de negócio que, a partir das transações, a partir das assinaturas e assim por diante, ele, né, usa dos canais digitais para conseguir fazer com que com esse modelo de negócio ele seja sustentável, a gente está falando de transformação. Aí até, eu acho que trazendo um pouquinho mais para o universo atual que a gente tem vivido, né, Fábio? Assim, quando a gente fala do uso do chat GPT para aumentar a produtividade das pessoas dentro da organização, através, né, dos feedbacks e das informações que são geradas ali pela interação com a inteligência artificial, a gente está falando de uma digitalização dentro das rotinas de trabalho das pessoas. Então, acho que, né, o curso ele faz, né, ele traz muito essa pincelada e é de como a gente consegue fazer com que as organizações elas tenham mecânicas que ajudem elas a continuarem sustentáveis dentro dessa digitalização que a gente vive. Sim. Agora temos uma pergunta do Marcos Antônio Maia. Ele pergunta, olha, na área de logística, cadeia de suprimentos, a tecnologia está presente e evidente. O que o curso aborda nesse sentido? Vamos lá, o curso ele não é focado em um segmento especificamente, porém, os conhecimentos que ele traz, ele pode ser aplicado a toda a organização. Então, trazendo alguns pontos específicos para a área de logística e cadeia de suprimentos, por exemplo, a gente tem data-driven, a gente tem pensamento, tem analytics, tem algumas disciplinas que trazem algumas técnicas estatísticas, tem algumas disciplinas que vão trazer sistemas de informações gerenciais, por exemplo. Então, tem uma série de conhecimentos que o curso vai trazer, que podem ser aplicados de forma direta. Por mais que não existe um módulo específico sobre logística, porém, a transformação digital ela permeia a empresa como um todo. Então, os conhecimentos, em sua maioria, na maioria absoluta, podem ser aplicados à organização como um todo, incluindo a cadeia de suprimentos. Ok? A Regina está perguntando como conhecer o programa do curso. É só entrar em www.mbauspieca.com.br. Entra lá, tem uma landing page do curso. Quando você entrar nesse endereço, vai cair diretamente no site do curso. Nas sessões finais dessa landing page tem o programa do curso, tem lá as disciplinas abordadas, tem os temas abordados, tá? Depois eu vou pedir só se conseguirem colocar na tela o endereço do site para o pessoal ver, tá? Perdão, tem o QR Code aí, aponta o QR Code aí no canto da tela que vocês vão conseguir ver vai cair direto no site para inscrição e lá, além da inscrição, tem todas as informações sobre o curso, tá? O Yuri, agora... a Regina Souza está perguntando sobre investimento. Eu não estou com o valor exato aqui, mas entra lá que lá tem o valor logo na primeira página. Tá? Vocês vão ver o valor. O Yuri está dizendo aqui, olha, olá, me chamo Yuri Virgínio Gonçalves e perguntou, o curso abordará de forma profunda as ferramentas, Big Data, computação em nuvem, blockchain? Como eu disse, ele não aborda de forma técnica. Técnica, eu falo, não vai trazer código. Ele aborda a tecnologia, mas muito mais num processo de condução de implementação, de como usar, como você pensar essa tecnologia para trazer vantagem competitiva para o seu negócio, como você permear a sua empresa, como você habilitar a sua empresa para trabalhar num mundo digitalmente habilitado. Mas o foco não é código, tá? Não é linha de código. O foco é esse processo de condução de transformação digital da organização. Tá? Que o Marcos Maia, ele até disse que, pelo que ele está respondendo aqui, a gente atendeu a dúvida dele.
O Jonathan está perguntando sobre o IoT, o que será abordado. Será abordado o IoT, a aplicação e implementação de IoT e as vantagens e aspectos que podem ser utilizados nas organizações. Mais uma vez, como eu disse em relação às outras áreas, não é abordado tecnicamente, porém, te traz uma visão ampla para poder você implementar na organização. Ok? Eu acho interessante pegar essas perguntas que têm surgido, principalmente ligadas, né, às tecnologias, que uma reflexão que eu tenho sempre tentado promover dentro dos ambientes onde eu passo, né, e hoje eu estou dentro da área de RH fazendo gestão, né, na estrutura de RH do Nubank, qual é a necessidade que aquela tecnologia está atendendo dentro da organização. Então, o porquê que a gente está aplicando, por exemplo, o uso, ou tem utilizado ali uma plataforma de aprendizagem. O que a gente espera alavancar através de uma tecnologia. Então, eu acho que essas perguntas, e principalmente, né, conectar a necessidade que é trazida com, de fato, a solução, né? Então, quais são as soluções de IoT que podem resolver ali uma ineficiência dentro de um controle de estoque dentro da organização. Esse tipo de questionamento, ele acaba sendo super importante e eu acho que, né, o curso em si, ele vai fomentar muito e vai provocar muito vocês a refletirem sobre isso. Então, acho que tecnologia por si só, ela vai ser sempre um meio que ele vai estar conectado ali em cima de uma ideia para gerar receitas dentro da organização, para otimizar custos dentro da organização. E eu acho que entender que essas tecnologias, elas têm as suas potencialidades e essas potencialidades, elas estão muito inerentes a um tipo de problema a ser resolvido, eu acho que isso, né, o MBA, ele vai fomentar muito esse pensamento crítico em vocês. Uma coisa que eu venho da área de sistema, eu desenvolvo software, tenho uma empresa de desenvolvimento de software, e uma coisa que eu sempre falo é que ninguém quer o sistema, ninguém quer a tecnologia. A tecnologia pela tecnologia não é o que se busca. O que se busca é o que a tecnologia pode fazer pelas organizações e pelas pessoas. E o que esse curso vai tratar é isso, o que a tecnologia pode fazer pelas organizações e pelas pessoas. Rafa, enquanto você estava falando, voltando só ao tema, enquanto as pessoas não mandam mais perguntas, eu vi você falando falando a palavra responsividade. Boa. Em desenvolvimento de software, você deixar um sistema responsivo ele adaptável, principalmente quando se fala em tela, em formato de tela, é adaptável a qualquer dispositivo. Então, responsividade é a adaptabilidade do sistema para ele funcionar em qualquer dispositivo, qualquer tamanho de tela. Pensando em agilidade nos negócios, o que exatamente quer dizer responsividade? É uma boa pergunta, assim. Eu vou dizer que responsividade tem muito a ver com a capacidade da organização ela se regenerar e se remoldar conforme, né, as demandas vão surgindo e aquilo, né, as mudanças vão acontecendo. De um jeito muito explícito, uma pergunta que acontece muito hoje dentro das organizações como eu estabeleço equipes? Assim, né, de bate-pronto, assim, como eu consigo, em cima de um problema que se apresenta, selecionar pessoas que tenham habilidades diversas e que, de alguma forma, a partir da combinação dessas habilidades e competências, essas pessoas elas vão conseguir criar soluções. Isso, para mim, é um pouco dessa responsividade. A organização ela tem criado ali modelos de gestão que permitem com que ela identifique quem são essas pessoas, como estabelecer essas equipes, que práticas essas equipes elas podem seguir. Então, esse é um exemplo bem explícito. Outro exemplo que eu acho que é super interessante é como a estratégia da organização ela tem sido responsiva aos estímulos que acontecem fora da organização. Então, exemplo muito clássico será que, pegando, né, todo esse cenário macroeconômico onde nós estamos vivendo, em que existe, né, uma guerra acontecendo lá no continente europeu, a gente tem toda uma mudança do cenário macroeconômico dentro de um país, que é os Estados Unidos, que acaba sendo, né, um motor importante para a economia global. Como que esses estímulos que acontecem fora, né, da organização, eles impactarão a estratégia da empresa? Porque a empresa ela poderia ter desenhado ali, né, uma estratégia para esse ano de 2023 baseada em algumas premissas. E essas premissas, né, como a gente sabe muito bem, elas mudam ao longo do tempo. Então eu acho que a responsabilidade é captar essa informação,
processar essa informação e gerar uma ação. Então, acho que esse é um aspecto também, né? Quando você diz, né, dos sistemas responsivos, a partir do momento que ele identificou ali o tamanho da tela, ele já se adaptou e já trouxe, né, uma nova interface baseada naqueles parâmetros que estão sendo colocados ali, estão sendo estabelecidos, né? Então, as organizações, eu acho que é muito disso, assim. Será que a gente tem criado ali modelos que permitam com que a gente tenha esse tipo de adaptabilidade? Então, acho que a agilidade tem muito a ver com isso, assim, né? Realmente fomentar modelos e principalmente aposentar modelos que acabam não fazendo sentido. Então, acho que quando eu trago também esse elemento de ser regenerativo, constantemente a gente dizer, olha, essa prática de priorização, ela fez muito sentido no passado. Agora, para o cenário que a gente está vivendo, para a dinâmica organizacional, isso deixou de fazer sentido. Então, eu acho muito interessante dizer, beijos de luz, valeu, serviu para esse propósito até então, e a partir de agora a gente vai modelar novas formas de ranquear e priorizar trabalho. Então, acho que é um pouco disso. Bacana. Acho que uma coisa que me ocorre também é que acho que o apego ao meu precioso, ao meu processo, eu sempre fiz assim, quero continuar fazendo assim, pode ser um grande vilão também, né? Porque justamente acho que o grande barato da agilidade, uma das coisas para ela funcionar efetivamente, é você ter um desapego. Tudo é passageiro, tudo é cíclico, tudo é efêmero, então tudo muda, a gente não pode se apegar nunca, né, nada pode ser escrito em pedra, tudo é mutável e a gente tem que estar aberto sempre a querer essas mudanças, né? Total. E eu diria que quando a gente está muito nesse processo, nessa jornada, tem, né, pegando um pouco modelos e até mesmo teorias, existe uma teoria dentro das instituições que diz que nós somos como, né, organizações ancoradas em cima do status quo, em cima de manter o estado atual. Só que é muito interessante porque isso é contraintuitivo quando a gente pensa na própria natureza. A natureza está mudando toda hora, né? E a natureza do ser humano, né, ela é de mudar a todo momento, assim. Então, eu acho que quanto mais a gente conseguir ir trazendo esses modelos mentais de modelos ecológicos, modelos desse viés mais sistêmico, né, de entender que as coisas elas têm ali seus loops, seus propósitos e tudo mais, para dentro das organizações, mais fácil vai ser usar, eu gosto muito da frase, né, eu aprendi isso com a minha sobrinha, que é a frase da Frozen, que é o let it go, deixa aí, assim, porque é isso, deixa aí, porque vai surgir algo, vai emergir algo novo, e a partir desse algo novo a gente vai conseguir manter aquela estrutura, aquele organismo vivo, né, e sustentável. Bacana. Chegaram 2 perguntas aqui, ambas da Ana Lúcia Bottini. São bem específicas sobre o curso. Ela pergunta, né, sobre o curso, a modalidade online síncrona seguirá de segunda-feira, uma vez por semana. Esse dia as pessoas do curso estarão reunidas online ou essa atividade é gravada e podemos ver e fazer depois? Bom, vamos lá. Ela é um MBA EAD, mas não num modelo... vamos dizer que ela tem um pouquinho de presencial, entre aspas, porque as aulas são transmitidas ao vivo toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira, no horário das 7 às 11, será administrada a aula com interação direta com o professor, interação via chat, tem um monitor, provavelmente serei eu, mas tem um monitor junto que vai intermediar essa interação. Então, dúvidas, tudo mais, pode ser tirado ao vivo. Mas não consigo assistir, ou eventualmente eu não consigo assistir uma aula específica. Você tem até um mês para assistir essa aula depois. Ela fica gravada na plataforma por 30 dias e você deve assistir nesse período essa aula, tá? Em seguida, ela pergunta... quais dias são obrigatórios? Como serão as avaliações? Vamos fazer case de acordo com a experiência do setor que trabalhamos. Então, das 3 perguntas, vamos começar por... não tem dia obrigatório. O ideal é assistir online, assistir no momento da transmissão, porque tem uma interação maior, é mais fácil lidar e tirar dúvidas e tudo mais. Claro que você pode tirar dúvida depois de forma assíncrona, via fórum, mas o ideal é assistir online, tá? E é toda segunda-feira. Como serão as avaliações? As avaliações são compostas de 5 a 10 questões objetivas,
alternativas que são aplicadas ao final de cada disciplina. As disciplinas vão durar 2 ou 3 encontros, pode ter mais ou menos, dependendo da disciplina, mas em geral são 2 ou 3 encontros na sequência entre avaliação, que tem aí também mais 30 dias para ser feita. Feita na plataforma mesmo. Vamos fazer case de acordo com a experiência no setor que trabalhamos? Sim, o TCC, né, o trabalho de conclusão de curso, ele tem algumas modalidades. Pode ser um artigo científico, pode ser um plano de negócio, e tem mais umas 3 ou 4 modalidades. E aí vai ser, o ideal é aproveitar o máximo da experiência do aluno e aprofundar essa experiência. Então pode ser, sim, na área e no setor em que vocês trabalham. A bibliografia básica do curso sobre as matérias é aquela que está no site? Tem aquelas, mas cada professor também traz uma bibliografia complementar. Então, no material que é disponibilizado, a cada aula é disponibilizado o material que o professor utiliza para poder fazer as apresentações em aula. Nele, normalmente, o professor inclui mais uma bibliografia adicional, uma bibliografia complementar. Tá? Aí o Cleomar Almeida está perguntando, o curso não é para explicar códigos, mas como será feito para que seja interessante para todas as pessoas e não corra o risco de se tornar um curso que explique como usar determinada tecnologia? Quando vocês verem o programa do curso, vocês vão ver que as disciplinas elas são muito focadas no aspecto gerencial, tá? Então, de fato, não exibe código. Eventualmente, pode ter alguma curiosidade de trazer, ou para poder enriquecer a aula, o professor pode trazer alguma ferramenta. Mas o objetivo não é mostrar código. Então, em momento algum, vai ser exibido código. Então, o foco... Deixa eu só pegar aqui, não corre o risco de tornar um curso que explique como usar uma determinada tecnologia. Porque, em momento algum, a gente explica o... Não é que a gente não explica, a gente usa as tecnologias para enriquecer as aulas. Então, por exemplo, vai ter aula que vai trazer o metaverso, vai ter aula que vai trazer uma Alexa aqui para poder falar sobre alguns aspectos de inteligência, vai falar sobre IoT, vai ter vamos acessar o ChatGPT para poder falar sobre inteligência artificial, mas em momento algum vai ser uma explanação sobre aquela ferramenta. E, em geral, quando se traz uma ferramenta, vai se trazer mais 2, 3, 4, ou vai trazer ou citar como exemplos. Então, a apresentação de ferramentas vão ser exclusivamente para enriquecer. Não vai ter nenhuma aula que vai ser inteira. Por exemplo, vamos usar o ChatGPT para fazer a apresentação inteira, trazendo uma tendência para aquela tecnologia. Não. Vão ser momentos que vão ter ilustrações, porém, a aula em si vai ser pautada em processos de gestão, vai ser pautada no que aquela tecnologia pode fazer pela empresa de forma geral. Então, se vai ser vamos falar de tecnologia de inteligência artificial, se vai ser o ChatGPT ou vai ser alguma outra plataforma, é só ilustrativo. O que importa é como aplicar, como usar e como obter vantagem competitiva sobre aquilo. Ok? Tá aqui, deixa eu achar o nome dele de novo, que só tá um XYX. Mas ele falou, aqui o Yuri, que ele tinha colocado o nome em cima. Tá dizendo, estou muito feliz com a minha inscrição e com os conteúdos da disciplina. Gostaria que vocês falassem um pouco sobre o mercado de trabalho para o profissional com essa formação. Quer falar um pouquinho? Boa, eu digo que quando a gente pensa, principalmente nesse universo que a gente vive e que é um universo altamente digitalizado, adquirir repertório em cima de tudo que é coberto aqui dentro do curso se torna um tipo de vantagem, né? Um tipo, digamos assim, de conhecimento que ele vai ser facilmente traduzível em cima das realidades. Eu vou dar um exemplo bem explícito aqui. Quando a gente pensa principalmente no aspecto de inteligência artificial, uma pergunta que você pode fazer se você é hoje um profissional de RH é: como eu poderia trazer esse tipo de tecnologia para dentro do meu dia a dia? Então, seja através, por exemplo, de uma melhoria na triagem dos currículos, e aí aqui, nas disciplinas de inteligência artificial, a gente vai falar bastante sobre vieses, assim, então quais são os vieses que os algoritmos eles carregam? Então, como que eu consigo incorporar e ter consciência dessa inteligência artificial no processo seletivo? A mesma coisa quando a gente está ali pensando, num processo de análise de dados. Então, que ferramenta que pode ser útil para que eu entenda e metrifique aquele processo
que eu tenho dentro da minha organização. Um processo, por exemplo, de atendimento, de resoluções de incidentes ou resoluções de casos ali, né, conectados com até mesmo assédio, coisas do gênero. Então, acho que todos esses elementos que vocês desenvolverão aqui, eles vão aumentar a capacidade de você conectar aquilo que você vive dentro daquela sua área ou aquela sua especialização com os conteúdos de digitalização e mudança, incorporação dessa nova perspectiva mesmo de condução de uma organização nesse universo digitalizado que a gente vive. Então, acho que é isso. Eu acho muito bacana porque acaba sendo, né, um núcleo de pessoas e de conhecimentos, né, bem diversos. Eu tive a oportunidade de estar, né, ali com a disciplina de agilidade para a primeira turma e tinha gente de diferentes formações, né? Tinham pessoas jornalistas, tinham pessoas bibliotecárias, assim, né, que fizeram biblioteconomia, então foi muito interessante tentar conectar esses conteúdos mesmo das abordagens, desses modelos mentais ágeis no universo de gestão mesmo, né, de informação, que é esse universo da biblioteconomia. Então, eu acho que é uma diversidade e pluralidade interessantíssima de diferentes áreas de atuação, mas que, no final do dia, é como a gente alavanca as mudanças dentro das organizações através da tecnologia e, principalmente, né, a gente entende que esse jeito, ou essa mudança, a transformação que está acontecendo, ela é algo contínuo e ela é algo que, de fato, vai remodelar os meios de trabalho, vai remodelar os modelos de negócio dentro das organizações e ele está modelando também a maneira como as pessoas elas encaram o trabalho. Então, acho que se você está interessado em se aprofundar nesses diferentes tópicos, o curso ele acaba sendo, né, uma boa base, uma boa fundamentação para tudo isso. Olha, o Cleomar Almeida, ele tem uma outra pergunta aqui, ó, bem objetiva também. As avaliações serão feitas diretamente pelo professor ou professor responsável por cada disciplina ou por monitores? As avaliações são elaboradas pelos professores que ministraram a disciplina. Então, são eles que aplicam, é aplicado através da plataforma, mas são eles que aplicam as avaliações, ok? O Jonatas diz, olha, faço gestão de projetos, e diz que geralmente tem ferramentas e normas específicas. Como poderia enriquecer minha gestão com tópicos do curso? Um aspecto só para diferenciar um pouco, eu fiz uma especialização também em gestão de projetos baseado no PMI. Numa época que ainda a agilidade estava começando a ser dita ali, eu fiz em 2008 para 2009. E de fato, gestão de projetos é focado em normas, é focado nos processos que funcionaram a maioria das vezes, na maioria do tempo, para a maioria dos projetos. Isso é como foi formado o PMI, que foram engenheiros que criaram o PMBOK. Mas, nesse caso, diferenciando do que é esse processo, do que é esse MBA, é o MBA de Gestão e Transformação Digital. Então, isso não é focado em regramentos, mas é focado numa transformação da forma de raciocínio. Como você pensa e enxerga transformação digital para implementar, para gerenciar e para organizar, para colocar para dentro da sua organização, conduzir todo esse processo. Você acha que é por essa linha aí, Rafa? Consegue complementar com alguma coisa? Total, assim, eu acho que quando a gente pensa muito na formação de gestão de projetos, que inclusive eu acho que é uma capacidade super importante para as organizações, principalmente numa esquematização de planejamento, uma esquematização de monitoramento e controle da execução, dentro de, digamos assim, daquela prática de conseguir encerrar, fazer as entregas, né, e não ficar com aquela coisa de aqueles projetos que são infinitos, né, que eles nunca acabam. Então, acho que a disciplina de gestão de projetos, ela é super importante dentro do dia a dia das organizações para incorporar essa, digamos assim, gestão efetiva dos recursos, né, da organização. E aí, quando eu digo recurso, estou falando muito do aspecto financeiro e também do recurso do tempo, que acaba sendo super valioso. Mas o curso aqui em si, né, a gente está muito querendo estimular vocês a entenderem da mudança que está acontecendo dentro das organizações e, principalmente, vocês conseguirem conectar aquilo que são os tópicos abordados aqui com o dia a dia de vocês e que provavelmente vai derivar um projeto. Então, vou colocar aqui um exemplo, né? Poxa, a disciplina de análise de dados, né? E tomada de decisão baseada em dados. Isso, com certeza, pode gerar
como ideia e até mesmo solução dentro do dia a dia de vocês a implementação de um software de visualização, né, de inteligência de dados. E aí a disciplina de gestão de projetos ela vai ser super importante para, né, organizar isso e a entrega acontecer. Então, eu acho que se eu fosse dizer aqui, né, os conteúdos que serão abordados dentro do curso, eles complementam a disciplina de gestão de projetos. Então, acho que... E aí eu também tive a oportunidade de fazer o curso lá né, numa outra instituição, sei lá, em 2009 para 2010, e acompanhei, acho que era a 5ª edição do PMBOK, né, do Corpo de Conhecimento e Gestão de Projetos, e tem sido muito interessante também acompanhar a evolução e a atualização do PMI, que é o Instituto de Gestão de Projetos, nesse aspecto de agilidade. Então, já tem uma publicação formal do PMI falando sobre abordagens ágeis, e o próprio PMBOK, na última edição, ele também tem trazido, né, como que a gente traz para dentro do dia a dia também dessa cultura de planejamento, execução e controle e entrega de projetos, essa adaptabilidade, todo esse aspecto de pensar pequeno ou pensar em entregas que sejam frequentes, que vem muito dessa demanda do mundo de hoje por celeridade e adaptabilidade que vem com essa ideia do modelo mental da agilidade. Bacana, o Samuel Souza, ele é aluno nosso, ele entrou aqui no nossa live, está no chat aqui dizendo, ó, recomendo o curso para quem é de humanas também. E é legal ouvir isso do Samuel, porque ele é biblioteconomista. Ele é uma das pessoas que mais interage, eu me lembro muito bem, apesar da gente já ter mais de 200, quase 300 alunos na primeira turma, dá para dar uma atenção bastante individualizada, a gente tem ferramentas para poder fazer esse processo. E ele que é biblioteconomista, uma área de humanas, está se aplicando e aplica muito bem a área dele, o curso que está esse curso, o conteúdo desse curso. Então, obrigado, Samuel, pelo feedback aí, pela indicação. Ok? Bom, então enquanto o pessoal vai mandando mais perguntas, só para a gente voltar ao nosso tema, a gente falou sobre cultura, falou sobre flexibilidade, mas os aspectos mais, não vou falar mais técnicos, mas os aspectos mais operacionais num processo de negócios ágeis. A gente tem um roteiro, um caminho, um passo a passo, por onde a gente começa, como é que eu começo a implementar agilidade nos negócios da minha organização? Qual que é o primeiro passo? Boa. Eu diria que quando a gente pensa muito em agilidade dentro das organizações, é importante a gente entender, primeiro, o que está acontecendo dentro daquela organização. Então, acho que identificar as insatisfações, dores, necessidades, acho que é um passo inicial de diagnóstico para entender o terreno daquela organização. E aí, existem vários instrumentos de diagnóstico, de avaliação e assim por diante, mas eu acho que compreender o ambiente é uma base para a gente pensar em quais são as melhorias que vão ser necessárias dentro daquele contexto. Acho que um segundo ponto que acaba sendo super importante também é mapear as cadeias de valor ou as cadeias de fluxo que existem dentro daquela organização. Então, um exemplo muito explícito se eu trabalho dentro de uma área que faz contratação de pessoas, atração e seleção, quais são as etapas desse fluxo? E a partir do mapeamento dessas etapas, eu começo a identificar quais são os gargalos que existem dentro desse fluxo. Porque aí entra também uma questão super importante que otimizando os gargalos, eu vou conseguir pensar em melhorias e pensar de alguma forma em mecânicas que vão permitir com que eu otimize, ou enxugue aquele tipo de fluxo. E aí volta naquela ideia de que a agilidade é gerar aprendizado o mais rápido possível. Acho que um outro elemento interessante também, pensando nessa aplicação de agilidade dentro das organizações, é tentar avaliar de alguma maneira o impacto daquilo que está sendo feito. Então, eu vou dar outro exemplo, pegando aqui essa questão da atração e seleção. Uma pergunta que pode surgir quanto tempo eu tenho levado para poder contratar pessoas? E aí, acho que uma segunda pergunta quanto custa eu não ocupar aquela vaga? Certo? Então, são perguntas super orientadas o impacto de eu não ter uma pessoa ali ocupando aquela posição. Então, fazer esse tipo de conexão entre o trabalho que está sendo executado dentro de uma estrutura e o impacto que aquele trabalho ele tem gerado, vai se conectar muito e vai ter uma aderência muito direta com a efetividade ou eficácia daquilo que está sendo produzido.
E aí eu acho que tem uma cerejinha do bolo que ela acaba sendo super importante nessa ideia de levar, né, esse modelo mental de agilidade, que é o aspecto de reconhecer as pessoas que são clientes. Então, é identificar as necessidades, identificar os comportamentos dessas pessoas e, principalmente, avaliar se as soluções que estão sendo propostas por aquela estrutura, elas estão aderentes às expectativas das pessoas. Então, exemplo prático aqui, voltando para esse caso do processo de atração e seleção, será que o processo seletivo, ele tem sido um processo seletivo inclusivo? Será que esse processo seletivo, ele tem oferecido ali visibilidade ou, de alguma forma, né, informações ao longo de todas as etapas, tanto para a pessoa que é candidata, quanto para a pessoa que é gestora e responsável por aquela vaga? Será que o feedback que está sendo oferecido por aquela pessoa candidata, ele tem sido ali importante, inclusive, para que, se aquela pessoa ela não passe, ela não seja aprovada naquele processo seletivo, ela possa voltar no futuro e se reaplicar para aquele processo? Então, isso tudo parte de um viés que é modelar soluções ou propor ali adaptações dentro de processos, produtos e serviços que tem a perspectiva da pessoa cliente como base principal. Então, eu acho que isso também, né, é um jeito de a gente sair daquele modo, que é o modo que eu costumo chamar tarefeiro, que é entrega, 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 e a gente passar para um modo mais orientado a propósito, mais orientado a gerar, de fato, ali alguma solução ou serviço para quem vai consumir. Então, eu trouxe um exemplo dentro do RH. A gente poderia explanar aqui exemplo dentro da área de produtos digitais, dentro da área logística, dentro da área de finanças. Então, eu acho que, de novo, né, esses pontos que eu acabei trazendo, eles podem ser estendidos e eles podem ser aplicados, e é convidativo que eles sejam aplicados dentro de diferentes naturezas de trabalho. Assim. Então é bacana, acho que tem um entendimento de que metodologias ágeis ou modelos ágeis não são aplicados apenas a desenvolvimento de sistema ou a áreas de tecnologia. Você pode aplicar absolutamente em qualquer, eu acho que em qualquer área da vida, né? E não só do trabalho, dá para você organizar suas férias, você fazer um projeto para poder fazer um MBA, qualquer coisa dá para usar modelos ágeis. E até alinhado com isso, olha, a Janaína Mello, ela está dizendo que é formada em História e trabalha com tecnologias digitais em aula. Legal. Então dá para a gente conectar modelos ágeis, tecnologias digitais, a absolutamente todas as áreas. Pegando um pouco as suas falas, vou juntar algumas palavras que me chamaram a atenção. Uma delas é sobre, ou termos, né, não só palavras, mas sobre, você falou sobre aumento do conhecimento, capacidade de assim, evoluir o conhecimento. Você falou também sobre a entrega do serviço que está sendo entregue, identificar o cliente, no caso da RH, identificar o cliente interno, mas pode ser o cliente externo, pode ser o cliente de qualquer outro lugar, e falou também alguma coisa sobre a entrega, sobre o que está sendo servido. Então, acho que a gente consegue conectar isso numa linha de que o modelo ágil ele também vai trazer uma maior capacidade de absorção de aprendizado com o próprio trabalho executado, de modo a você sempre focar em um objetivo, então sempre no que você vai entregar, qual o objetivo, o que eu quero fazer, num processo de aprendizado disso, de entrega, aprende, evolui, entrega, aprende, evolui, você acaba girando isso, tornando de forma cíclica, fazendo com que o próprio time, a própria equipe de trabalho acabe evoluindo e aumentando sua agilidade enquanto trabalha. É nessa linha? Totalmente. Aí eu vou dar um exemplo aqui também para ajudar a traduzir, né, essa filosofia, porque no final do dia a gente volta para aquele exemplo da musculatura. A gente está criando um músculo organizacional de retenção do aprendizado e retenção do conhecimento, que principalmente no universo que a gente vive, que é um universo onde o conhecimento ele é fundamental para que as organizações elas continuem ali, né, competitivas. A gente quer ali essa retenção, né, a manutenção. Então, o exemplo que eu queria trazer aqui é de uma prática ágil, né, que veio principalmente do universo de desenvolvimento de software, chamada programação em par, onde, basicamente, uma pessoa ela é a piloto daquele tipo de, digamos, de construção de código, e você tem uma outra pessoa que é copiloto.
e que ela vai ali acompanhando, né, a pessoa piloto construindo a solução, implementando a solução, e de tempos em tempos essas pessoas revezam esses papéis, então elas trocam. Então uma hora você vai ser a piloto, outra você vai ser copiloto. O que eu acho interessante dessa prática? E aí, voltando para o exemplo do dia a dia. Se você tem uma equipe onde as pessoas, ou determinadas pessoas, elas acabam retendo um tipo de conhecimento, é saudável que você estimule essa pessoa a trabalhar com outras pessoas. Então, parear, né? O ato de fazer o trabalho em par, ele ajuda nessa distribuição e dessa disseminação do conhecimento. Então, pegando aqui de novo para um exemplo prático, toda a equipe que eu geralmente estou ali liderando e gerenciando, eu tento aplicar esse conceito. Então, eu tendo a dizer, olha, se a gente tem um projeto ou uma iniciativa que ela vai ser desenvolvida, eu estimulo as pessoas a trabalharem em par. Por quê? Porque eu quero manter aquele conhecimento entre essas duas pessoas. Então, se alguma dessas pessoas tiver algum tipo de problema, ou, por exemplo, elas saírem de férias, a outra pessoa ela vai deter o conhecimento e vai seguir e dar continuidade com aquele tipo de geração de entregável que está sendo colocada. E também é um jeito de ir distribuindo, dissolvendo esse conhecimento dentro da equipe e reduzindo a dependência. E aqui eu queria fazer um parênteses, né? As dependências, elas de fato são a força que inibe a agilidade dentro das organizações. E aí eu queria colocar um exemplo bem prático. Então imagina que você tem que fazer um determinado tipo de projeto que depende de 5, 6 equipes, para que essas equipes elas gerem aquele entregável. Provavelmente vai ser bem, digamos assim, desafiador coordenar essas 5, 6 equipes. Quando a gente está falando no trabalho no nível de time, a gente pode ter dependência de conhecimento, certo? Então, quanto mais a gente distribui o conhecimento, mais fácil fica essa adaptabilidade e mobilidade. Então, acho que aqui eu ilustrei em cima de uma prática ágil, que é a programação em par ou pareamento, e que ela pode, de alguma forma, ser levada, e tem muito a ver, Fábio, com esse ponto que você trouxe, do conhecimento estar retido ali. Não, bacana. Então, assim, a gente está sempre ligado a um processo de geração e, não vou nem dizer retenção, mas geração e disseminação de conhecimento, certo? Perfeito. Então, acho que o modelo ágil, a gente pode dizer que não vou dizer que a base total dele, mas um dos grandes pilares do modelo ágil é disseminar conhecimento. Acho que é naquela linha que conhecimento é uma das coisas que quanto mais você divide, mais você multiplica, né? E além do mais, você deixa as pessoas terem o direito a férias, terem direito a ganhar na Mega Sena, terem direito a quebrar uma perna, sem depender, sem a empresa parar. Existem processos ou técnicas específicas para essa disseminação de conhecimento? Claro, você falou de da programação em pares, onde você vai invertendo os papéis, então as pessoas estão sempre exercitando e compartilhando esse conhecimento. Você tem algum exemplo de uma outra área que seja um pouco mais distante de programação? Porque para mim isso é muito palpável, porque eu vivo isso. Mas eu queria saber se você tem algum exemplo de alguma outra área diferente que dê para fazer esse trabalho em pares ou alguma outra técnica. Total. Assim, então, esse exemplo de você pensar em organizar equipes de projetos onde você tenha essas pessoas pares, acho que já é e você pode aplicar isso em qualquer área do conhecimento. Então, se você tem ali alguém que está evoluindo um processo na área de controladoria da organização, coloca 2 pessoas em conjunto ali e essas 2 pessoas elas vão distribuindo esse conhecimento e no final, essa implementação dessa melhoria, você vai ter o conhecimento sendo gerenciado ali ou sendo disseminado e distribuído por essas pessoas que participaram dessa estratégia de melhoria. Uma outra prática que eu acho que é super interessante nessa disseminação de conhecimento é a prática de comunidade, Então, você criar comunidades dentro da organização. E aí, essas comunidades, quando a gente estipula ou determina ali um interesse em comum, exemplo bem prático, existe uma comunidade de prática interessada em disseminar boas práticas de gestão de projetos, porque isso é uma disciplina importante, a estrutura, aquele departamento, pode ser o departamento, por exemplo, de pessoas, entendeu que aquilo vai ser útil para elevar essa capacidade dentro do departamento.
se junta ali um conjunto de pessoas, né? Ou se analisa, se absorve ali e se conecta esse conjunto de pessoas. E as discussões dentro dessa comunidade, elas têm como objetivo o quê? Disseminar aquelas boas práticas. E aí, como que a gente vai documentando, né, essa questão dos conteúdos e a gente vai documentando os aprendizados? É através de repositórios de conhecimento. Então, eu já tive a oportunidade de ser uma pessoa facilitadora, né, de práticas, de comunidades de prática, e uma das estratégias que eu sempre fazia era, ao final de um encontro daquela comunidade, eu gerava como se fosse um relatório de aprendizado, assim, onde aquilo era documentado, onde aquilo era depois distribuído, e para as pessoas que de alguma forma não puderam participar daquele encontro da comunidade, elas teriam um histórico. Se a gente for parar para pensar, isso nada mais é do que transformar aquele conhecimento que ele está tácito em conhecimento explícito, assim, né? E aí gestão do conhecimento. Se a gente for lá para a base, né, dos autores ao Nonaki Takeuchi, é basicamente isso que eles estipularam. Então, eu acho que, de novo, né, incorporar esse tipo de prática dentro do dia a dia, ela visa muito garantir que o conhecimento ele vai estar sendo ali retido e as pessoas elas vão ter acesso àquela informação que, por algum, né, pensando numa interação futura, elas transformem isso em conhecimento. Então, acho que comunidade prática é um outro exemplo, bem explícito aí. Bacana, bacana. O Samuel Souza, nosso aluno aqui, ele diz, olha, um tema que o Rafa comentou em aula, que você comentou em aula, e ele está estudando, o Samuel está estudando, é a segurança psicológica no contexto das redes. E acho que isso é interessante, a gente queria abordar um pouquinho por aí, que o modelo ágil também ele é bastante pautado na segurança psicológica que as pessoas têm para poder ter liberdade para trabalhar, certo? Total, e eu digo que assim, né, quando a gente pensa muito nesse aspecto da segurança psicológica, a gente está trazendo aquela ideia de que as pessoas elas serão encorajadas a serem elas mesmas, elas serem respeitadas e principalmente que as opiniões, os pontos, as perspectivas que são divergentes, elas sejam reconhecidas como sendo formas de elevar o entendimento e as capacidades que existem ali dentro daquele ambiente. E aí, por que eu gosto muito de falar isso? Porque o anti-espaço da segurança psicológica é o espaço do medo, é o espaço onde as informações elas passam a serem, né, retidas e controladas, é o espaço onde as pessoas elas pensam muito em mecânicas de posse ou de aquisição de poder e que a gente sabe que na prática isso inibe a inovação, isso inibe a transparência e isso inibe que as pessoas elas possam ali colaborarem, né? E na verdade o anti-espaço da segurança ele só reforça os silos que existem dentro das organizações. Então eu acho que, né, prezar por um ambiente seguro, prezar por um ambiente onde as pessoas elas podem de alguma forma externalizarem o que elas estão pensando e principalmente, né, essas opiniões elas serem acolhidas. Eu acho isso fundamental, assim, né? Então, e aí eu gosto muito de trazer aí modelos para a gente tentar elevar esse tipo de segurança psicológica. E um dos modelos, que é o modelo do Otto Scharmer, que ele traz na teoria U, ele dialoga muito sobre estratégias e abordagens para que nós lidemos melhor com as vozes do julgamento, com as vozes do cinismo e com as vozes do medo, que elas invariavelmente retardam qualquer tipo de mudança dentro das organizações, assim, né? Então, ter consciência dessas vozes e permitir com que estratégias sejam colocadas em prática para que elas possam, em parte, serem silenciadas, isso vai fazer com que a gente crie um ambiente seguro e um ambiente que emerja ali inovação, né? Então, acho que esse é um tópico super interessante, difícil, complexo, e aqui eu vou trazer muito complexo numa ideia do tecido complexo que é uma organização, né? A organização, a gente tende a achar que ela é a soma, né, de partes independentes, mas na prática a gente sabe que ela é um reflexo e produto de interações, de interesses e até mesmo ali, né, de sistemas de incentivo e assim por diante. Então, eu acho que, pensando muito de um jeito bem prático, quando a gente está falando de levar mudanças para dentro das organizações nesse século XXI, que é o século que a gente está vivendo, é como se fosse um trabalho de antropóloga e antropólogo ali, né, dentro
desse tecido organizacional, assim, né? E aí navegar nesse tecido e conduzir transformações. Por isso que dentro da aula a gente aborda, né, sobre pensamento sistêmico, sobre a ideia, né, até mesmo dessa ideia da complexidade, porque é isso, assim, né? Mudança é isso. E pensando que uma organização é um construto resultante da interação social humana, querer dizer que ela é só um punhado de regras, recursos e processos é querer ser simplista demais, né? Então eu entendo muito bem essa complexidade. Ela é tão complexa quanto as interações humanas possam se tornar. É bem isso aí. Eu acho que assim, indo ainda na linha da segurança psicológica, acho que uma coisa importante é que os modelos ágeis, até lembrando um pouco do manifesto ágil, né? É que ele traz muito o foco, tira o foco do culpado, tira o foco do executor em si e põe o foco na entrega, no resultado. Então você consegue ter a segurança de que, olha, se algo não foi adequado, foi o time que errou, o time que precisa evoluir ou tem alguma questão que precisa ser resolvida, e não o culpado em si, né? É muito tratado como você resolve os problemas e não acha os culpados, né? Eu gosto muito de pensar que é como se a gente estivesse tirando aquela ideia de tentar buscar a culpa em alguém e tentar levar a identificação do problema para os sistemas de trabalho, né? Então, o que está acontecendo aqui? A gente não está conseguindo gerar entregas por uma ineficiência em alguma etapa do nosso processo. A gente não está conseguindo gerar essas entregas por um baixo entendimento sobre os problemas, então uma baixa, realmente ali, um baixo aprofundamento em cima dos problemas. Então isso tudo leva a gente a isolar e deixar de falar a fulana, o beltrano, que são culpados por algo, e a gente identificar melhorias que alavanquem e otimizem aquele sistema, né? Então eu gosto muito dessa ideia, né? De o viés, sermos grandes fluxonomistas, assim, né? Entendedores de fluxos, e a partir desses entendimentos e desses aprofundamentos, a gente vai lá e coloca um antídoto que a gente espera que gere o efeito. Então, exemplo bem prático. Eu estou com um problema aqui de ter informações sobre o que está acontecendo dentro do dia a dia da minha estrutura. Um instrumento que pode ser útil para isso é a própria reunião diária, que é uma prática que está dentro de um framework, ali pegando o Scrum como sendo uma base, que tem como objetivo melhorar essa coordenação tática dentro do time. A gente pode pensar em como escalar isso para um departamento, como que a gente escala isso para múltiplos times que estão trabalhando em cima de um mesmo objetivo. Mas a essência o sistema de coordenação ele não está funcionando. E aí eu incorporo uma prática que eu espero que gere algum tipo de efeito. Então acho que é um pouquinho disso. Bacana, acho que uma coisa também, a gente já falou sobre o processo de aprendizado, a gente já falou sobre o foco da organização, sobre a cultura, e acho que um aspecto da organização também que é bastante impactado de forma positiva é o processo de comunicação, né, com modelos ágeis. Uma vez que a comunicação ela precisa ser o mais clara, objetiva e direta, principalmente, possível, né? Então, eu acho que a gente acaba deslocando a comunicação de processos muito burocratizados, lembrando que burocracia é definição de papéis e responsabilidades, é importante, mas uma disfunção dela, um excesso, pode trazer problemas. E os modelos ágeis, até os frameworks ágeis, eles acabam trazendo ferramentas ou ainda formas de pensar de comunicação muito mais direta, objetiva e clara. Se eu preciso falar algo para fulano, eu vou lá e falo algo para fulano, independente da hierarquia, desde que isso seja um objetivo, desde que isso seja necessário. E você acaba registrando efetivamente o que precisa ser registrado, mas vamos dizer que o olho no olho, a comunicação direta é muito mais efetiva e muito mais incentivada, né? Total. Aí eu gosto muito de dizer que assim, né, quando a gente está pensando em promover estruturas ágeis, a gente quer muito que a informação ela flua dentro da organização. E aí pode parecer muito genérico, mas quando a gente pensa que o processo de transmitir uma informação, ela passa pelo empacotamento daquilo que eu estou querendo transmitir. Ela passa por decompor ou, de alguma forma, desempacotar essa mensagem.
e a outra parte entender o que está sendo trazido ali, isso, acho que as práticas ágeis, elas estimulam muito, né, que isso aconteça. Aí eu vou dar outro exemplo também, em cima de uma prática. Quando a gente está ali dentro de um ambiente de revisão daquilo que está sendo feito, né? Então, apresentação ali daquele produto, daquela melhoria de processo e assim por diante, o que a gente está tentando fazer é validar se a expectativa da pessoa que está consumindo aquele produto que eu estou construindo, ela está fazendo sentido versus aquilo que está sendo oferecido como solução. Isso é o quê? Reduzir a assimetria que existe de informação entre quem demandou e quem está construindo, certo? Então, e eu acho que quanto mais cedo a gente faz com que esse tipo de conversa aconteça, mais cedo a gente vai poder dizer, eita, a solução que eu estou propondo aqui, essa melhoria de processo aqui, ela não tem conexão alguma com a expectativa ou com a dor e necessidade daquela pessoa que demandou. Então, vamos ajustar a rota. E aí vem, né, um dos valores ali do Manifesto Ágil, que acabou sendo publicado ali em 2001, que é lidar com a mudança mais do que ficar seguindo o plano, certo? Então, se adaptar e pegar e responder a mudança, ao invés de ficar preso no que foi planejado, acordado. Então, acho que isso também, aqui entra, né, um parênteses que eu tenho trazido muito para pessoas que são executivas, é fazer uma gestão efetiva da grana, das pessoas, dos recursos ali, eu vou colocar dentro da organização, que esses recursos eles são limitados. Então, assim, né? Então não tem jeito. E é muito importante, né, ter essa adaptabilidade, porque senão a gente vai ficar ancorado em algo que a gente já sabe hoje que não vai fazer mais sentido. E acho que para o pessoal entender também, quando a gente fala de recurso limitado, a gente não está falando necessariamente do volume de recursos, não quer dizer que o recurso é muito ou é pouco, mas a gente está falando que todo recurso tem um limite, nenhum recurso é infinito. Então, por mais rica ou mais cheia de recursos que seja a organização, uma hora acaba. Só que também a gente sabe que a maioria das organizações, a realidade é justamente o inverso, né? É de fato escassez de recurso. Eu acho que quanto mais, de forma mais eficiente você gerenciar esses recursos, mais caminha em direção ao objetivo da organização. Total. Bom, a gente já falou, seguindo aí nossa construção do raciocínio, a gente passou por comunicação. E formalização? Eu sei que muitas vezes aí passa por processos de comunicação, passa por processos de trabalho, mas a gente tem essa necessidade toda de ter tudo tão formalizado para fazer tudo bonitinho, ou a gente consegue flexibilizar isso um pouco? Essa também, assim, eu gosto muito da abordagem Kanban, de se pensar entregas e de se pensar modelos de gestão. E um dos pontos que a abordagem Kanban fala é torne as políticas explícitas. Então, eu gosto muito de traduzir isso com torne os acordos explícitos. Então, eu acho que é super importante a gente dizer, olha, o que é, por exemplo, um pronto para você? O pronto para você é aquele processo implementado, documentado e as pessoas, elas entendendo, né, quais são essas novas etapas desse processo. Então, beleza, então você tornou isso explícito. Agora, o pronto para você é simplesmente entregar. Ok, todo mundo está entendendo. Então, eu acho que essa ideia das políticas, ela ajuda muito a gente a reconhecer quais são as regras do jogo e a principalmente questionar, será que aquelas regras elas ainda fazem sentido ou a gente precisa mudar alguma dessas regras? Então, eu acho que é um pouco daquilo, né? Questionar, sim, as regras sempre, questionar esse excesso, às vezes, de formalização, porque aí entra muito o que você falou, né, Fábio? Da burocratização. Então, a burocracia, ela existe para trazer ou tentar lidar com os riscos que existem dentro das organizações. Então, assim, quanto mais burocrática a organização fica, menos apetitosa ao risco ela se coloca. Mas a gente sabe que viver é arriscado, né? Então, quando a gente pensa na sustentabilidade das organizações, a gente não tem certeza de que todos os negócios eles vão sobreviver a esse, né, universo de mudanças que nós estamos lidando. Então, acho que fica aqui também, né, como reflexão de quanto em quanto tempo a gente tem revisado as políticas, revisado os acordos e revisado ali as práticas que estão hoje postas dentro do dia a dia.
Uma coisa que você falou sobre, eu entendi que todo mundo tem que estar ciente do que são as definições. E aí quero só trazer um pensamento que muitas vezes, porque pode acabar sendo uma armadilha, muitas vezes as pessoas podem entender que, olha, eu não preciso falar tal coisa porque tal coisa é óbvia. Eu já sofri muito com o que é óbvio. E por que eu já sofri muito com o que é óbvio? O pessoal acaba usando o termo óbvio como se fosse algo que todo mundo soubesse. Sim. Isso é senso comum. Óbvio, se for procurar no dicionário, é aquilo que é de fácil entendimento. Ou seja, uma vez dito, a pessoa entende. Se nunca for dito, ela não vai adivinhar. Sim. Então, acho que a gente precisa só tomar cuidado de não confundir óbvio com uma lógica mediúnica, com adivinhação. A pessoa adivinhou o que eu queria. Cara, por mais simples que seja, por mais óbvio que pareça, eu acho que tudo deve ser verbalizado. Total. É muito melhor transmitir uma mensagem desnecessariamente porque a pessoa já sabia do que deixar de transmitir uma que fosse necessário, né? Total. E aí acho que a reflexão que fica aqui, né, sobre essa produção de informação, porque eu concordo 100% contigo que transparência e essa ideia, né, de trazer para a superfície as informações, ela é fundamental, mas acho que entra aqui a reflexão que é como que a gente tem também lidado e otimizado com aquela síndrome do FOMO, né? O medo de perder as coisas, assim, né? Então, será que eu estou perdendo alguma informação? Então, acho que aqui entra uma disciplina que eu acho que é fundamental quando a gente está pensando nesse letramento digital, que afinal de contas, né? Estamos criando tecnologias e acho que a gente está aprendendo conforme a gente vai consumindo essas tecnologias com essa nova linguagem que a gente tem que ter. E um dos elementos desse letramento digital, no meu ponto de vista, é a ideia da filtragem. A gente ainda não está muito boa e não está muito bom em filtrar informações, né? E aí eu deixo para as cientistas da informação, para as pessoas, né, como o próprio Samuel, economistas, de nos ajudarem aí a traduzir essa questão da filtragem para dentro desse universo digital. Então, acho que só fica como um comentário, mas concordo 100% contigo. A gente está aqui com o Manuel Veras. Um abraço, professor Manuel Veras, professor aqui da organização da instituição. Ele pergunta, Rafa, como fazemos para levar o ágil para o setor público? Como ficam os limites impostos? Ótima pergunta, professor. E eu diria que, assim, quando eu penso muito em agilidade, eu estou trazendo muito uma ideia, né, de gestão moderna. Então, é um pouco de a gente pegar ali elementos como a tecnologia, como o impacto, e aí pensando, né, traduzindo aqui para o setor público, né, o impacto para a sociedade, a questão das pessoas que estão ali, né, e ocupando hoje as posições dentro das instituições públicas, e também, né, os ativos, a gestão dos ativos, e aí quando a gente pensa muito na transformação digital, né, os ativos digitais, então plataformas, banco de dados e coisas do gênero, né, uma gestão efetiva desses atributos, assim. E acho que aí tem um desafio muito explícito, né, que é como a gente também traz digamos, essa evolução desses modelos de gestão quando existem restrições que às vezes são mais explícitas e menos flexíveis, né, de serem questionadas, mas eu acho que a gente tem tido casos, né, muito interessantes assim dentro do setor público. Então tem inclusive um evento que acontece em Brasília que fala, né, sobre e discute casos de aplicação de agilidade dentro, né, do setor público. Eu acho que passa sim, né, por discussões sobre revisões dos acordos que são estabelecidos, testes, né, que podem ser feitos, por exemplo, na construção das soluções que são implementadas, mas eu acho que tem uma base importante que é a liderança, principalmente daquelas instituições, pelo menos as que eu tive a oportunidade de conhecer os casos, que passa pela, né, a coragem e o interesse das lideranças em experimentarem essas abordagens, né, e testarem essas abordagens, reconhecendo essa realidade e as restrições que são apresentadas. Então, eu acho que esse é um convite também, né, para as pessoas ali que são líderes dentro dos órgãos públicos, assim, de como a gente consegue habilitar e estimular
né, que essas práticas ágeis elas possam ser implementadas. Mas tem sido muito rico, eu tive a oportunidade também de conhecer alguns casos através, né, da Cesar School, que acaba sendo uma escola que tem programas de mestrado e doutorado, de alunas e alunos que têm levado essa agilidade para, por exemplo, né, Supremo Tribunal ali do Trabalho, Supremo Tribunal Judiciário, enfim. Então está sendo bem interessante ver, mas realmente não é fácil lidar com as restrições. Falando ainda nessa linha, então falou sobre a experiência de implementação do modelo ágil no setor público, mas e o setor privado? Como está a aceitação disso? A galera está abraçando modelos ágeis? Ou só as grandes organizações ou só as empresas de TI que estão fazendo isso? Eu acho muito interessante essa pergunta, Fábio, porque assim, eu brinco que as pessoas dizem que tudo é ágil hoje, assim, né? E aí elas entendem que agilidade é aplicar um framework, certo? Então, se eu uso os rituais que são propostos pelo Scrum, eu estou sendo ágil. E aí eu tenho falado para as pessoas assim, não é bem isso, assim, a gente está, né, discutindo há quase uma hora aqui que a agilidade vai muito além de um framework. Então, eu acho que existe ainda uma jornada, as pessoas elas se apaixonaram muito pelos métodos ágeis e aí pelas práticas e pelas ideias que estão por trás desses métodos e práticas. E agora a gente está num processo que é questionar, mas será que está fazendo sentido essa aplicação desse tipo de método e prática aqui? Então, eu diria para você que tem virado senso comum as terminologias que estão por trás dos métodos e práticas ágeis, mas eu diria que essa musculatura, e eu estou reforçando muito esse aspecto da musculatura, que é a adaptabilidade, responsividade para quem, em cima das necessidades e demandas de quem é cliente, capacidade evolutiva, né? Então de realmente eu recombinar estruturas e tudo mais, esses elementos todos que fortalecem esse músculo, aí eu já diria para você que não é tão simples e que eu vejo poucas organizações, né, tendo esse tipo de perspectiva na hora de pensar agilidade. Às vezes as pessoas elas ainda estão muito presas venho aqui com uma varinha mágica e implanto um determinado framework, ou eu venho aqui com o raio esquadificador, né, e me torno Spotify, assim, né, eu uso o modelo do Spotify. E eu digo assim, bom, isso está resolvendo o quê, né? Isso está te deixando melhor em que aspecto e deixando as pessoas que são clientes, as pessoas que são colaboradoras da empresa em que grau mais satisfeitas, assim. Acho que o pessoal acaba achando que vou contratar uma consultoria que vai vir pôr aqui o ágil para funcionar, como se fosse a instalação de um software, como se fosse a compra de um equipamento, né? Sim, total. Em vez de olhar para dentro de si, o que é que eu preciso mudar para o meu raciocínio ser orientado à agilidade para poder permear a organização. Então entendi que assim, é algo que a maioria ou boa parte das organizações ainda estão esperando como algo mágico, né? Mas você notou se isso ocorre mais em grandes organizações, pequenas organizações? Como é que está a implementação efetiva do modelo ágil, considerando o porte organizacional ou as características? Você notou se tem alguma característica de empresa que abraça mais do que outras ou não tem relação a isso? Eu acho assim, interessante que existem empresas que elas querem testar mais as abordagens e as práticas. Mas eu acho que a reflexão que fica com relação a essa questão do uso, né, dos abordagens ágeis é muito sobre como a gente tem evoluído a capacidade de gestão dessas organizações. E aí eu posso dizer para você que, principalmente pegando aqui, né, transformação digital, existem organizações que estão mais maduras e outras organizações que estão nos estágios mais iniciais, quando a gente está falando, né, dessa musculatura de gestão e de práticas, digamos assim, que estão ajudando elas a serem mais adaptáveis. Então, tecnologia, o universo de tecnologia, produtos digitais, é mais, entre aspas, eu vou colocar aqui, mais simples, porque é aquilo, a gente está colocando solução ali no dia a dia das pessoas que são consumidoras e a gente está validando se essas soluções elas estão gerando os efeitos que a gente espera, seja aumento de receita, otimização de custos e assim por diante. Mas eu acho que tem sido interessante também perceber empresas, por exemplo, né, e eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, que elas comercializam produtos aplicando muito desses conceitos que a gente discutiu aqui durante essa hora. Então, olha, ali no meu time de vendas, a gente tem experimentado novas narrativas de discurso, de venda,
em cima de feedbacks que nós recebemos de pessoas que são clientes, empresas que são clientes. Olha, a gente está indo muito para uma ideia de experimentação de uma linha nova de produtos antes de fazer toda a distribuição desses produtos ou incorporar aquele produto no portfólio. Isso para mim tem tudo a ver com, né, essa ideia de testar pequeno e ir aperfeiçoando aquele produto em cima, né, da base toda de quem é cliente. Então, eu acho que, assim, né, independente do tamanho da empresa, eu acho que tem um aspecto que é essa, digamos assim, lente sistêmica, ou essa lente de entender que o todo ele é mais importante do que as partes, que eu acho que isso é um ponto interessante. E aí, a provocação que eu deixo aqui é muito de o como a gente tem estimulado as lideranças a terem esse tipo de lente. Porque aí, né, é um pouco de quebrar aquilo que a gente tem como modelo mental e incorporar, digamos assim, né, esse modelo mais adaptável e tal. Aí é uma pergunta interessante que eu não tenho uma resposta de se a gente tem, né, tido lideranças que estimulem essa perspectiva mais sistêmica. Entendi. Bom, uma coisa que eu ia perguntar, mas meio que você já respondeu, mas só para eu não ficar com a pergunta na ponta da língua e não fazer, pensa no seguinte aspecto. Cara, estudei sobre agilidade, estou empolgado com isso. Quero implementar na organização que eu trabalho. Eu sou um gestor, mas não sou um diretor. Eu tenho ali, gerencio um time. Eu quero implementar, acho que faz todo sentido. E meu superior acha uma besteira. O que é que eu faço? Boa, essa é uma boa pergunta. Se eu vou dizer que a dica básica é comece por um problema que ele é sentido por essa pessoa executiva também. Então, assim, vou dar um exemplo. A organização ela tem reclamado sobre a qualidade do que está sendo feito pela sua equipe. A pessoa executiva, ela está sendo, de alguma forma, entre aspas aqui, punida por aquilo, né? Ela tem recebido ali algum tipo de feedback ou ela tem até recebido algum tipo de retaliação por conta dessa baixa qualidade. Pronto, você tem um denominador comum entre você e a oportunidade de testar novas práticas para aumentar a qualidade, né? Ou reduzir o retrabalho, o desperdício, e o que a pessoa executiva ela tem ali como interesse na agenda dela. Então, comece por um denominador comum, porque isso vai gerar o quê? Engajamento dessa camada executiva. As pessoas elas vão identificar, opa, aqui a gente tem a oportunidade de experimentar uma forma diferente de fazer o nosso trabalho. E tem um ponto também, aí voltando para a abordagem Kanban que eu gosto muito, que é uma ideia de começar a partir daquilo que a gente já faz. Então não é que aquilo que a gente está fazendo é ruim. Eu acho que essa dicotomia, né, do tipo ágil não ágil, sabe, ou ágil e tradicional, eu costumo dizer para as pessoas que assim isso só desgasta e gera desperdício de energia e carga cognitiva. Assim. Mais importante do que ficar julgando uma questão ou outra é a gente buscar qual é o problema que a gente está resolvendo, quais são as insatisfações que existem. E a partir do momento que a gente entende isso como a gente consegue implementar uma melhoria que vai fazer com que lá no futuro, ou num futuro muito breve, a gente consiga demonstrar que a gente estava no estado X e a gente conseguiu ir para um estado Y melhor do que aquele X. Então, acho que essa seria a minha dicasinha básica para a gente poder fomentar essas mudanças aí dentro das organizações. Acho que acaba então sendo uma linha para faço algo que está ao meu alcance, aplico esse modelo, essa forma de pensar em algo que está ao meu alcance e com o resultado sendo apresentado eu consigo engajar. Eu fico assim, olha, tá vendo? Funciona. É isso. Então, vamos fazer mais. É bem isso. Não, bacana. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade. Estamos aqui para respondê-las. Esses e outros temas, esses e outros aspectos sobre modelos ágeis e outras disciplinas sobre transformação digital vão ser abordados ao longo de todo o curso. Então isso aqui é só um bate-papo sobre um dos aspectos. Isso vai ser muito mais profundo ao longo do curso. E eu acho que assim, para a gente já ir encaminhando aqui para o nosso final, acho que a gente pode pensar então que o modelo ágil, a implementação do modelo ágil, ou da organização ágil, a gente conseguir fazer entregas de resultados de forma muito mais eficiente, certo? Num processo de crescimento ao longo
de todo o caminho, você conseguir evoluindo ao longo da própria implementação, certo? É isso aí. Acho que no final do dia, conseguir mostrar que aquela estrutura, aquela organização, ela está sendo sustentável, né? Então, acho que, principalmente no universo aí de demissões em massa e questionamentos, né, sobre esses modelos, a eficiência desses modelos operativos dentro das organizações, acho que lembrar que essa ideia, né, de uma gestão enxuta, ela parte muito de uma ideia, de uma perspectiva que é utilizar de forma consciente aquilo que está disponível dentro da organização, então seja os recursos financeiros, seja a perspectiva do tempo, seja a ideia de trazer foco, né? Então quando a gente fala muito da estratégia, é trazer foco para dentro daquela estrutura e a partir disso as pessoas conseguirem entender o porquê que elas estão trabalhando em cima daquilo. Acho que isso tudo é, no final, o que a gente espera, né? Estruturas cada vez mais responsivas e também estruturas responsáveis. Então, acho que a agilidade tem um pouco desse ponto aqui que a gente quer reforçar no modelo mental ali. Legal, que eu imagino que isso tudo vai, no final das contas, vai enriquecer o valor que é criado e co-criado, entregue ao mercado, entregue ao cliente, entregue aos próprios participantes da organização, né, os colaboradores, sócios e todo mundo que estiver envolvido, né? É isso aí. Não, bacana. Tem mais alguma linha pra gente... Então vamos lá, aqui eu espero vocês no nosso MBA. O QR Code está aqui no canto da tela, produção. Aqui no canto da tela. Opa, tá aqui. A câmera fica invertida para mim. Aqui, leia o código de barras, o código de barras não, perdão, leia o código de barras denuncia a minha idade. Leia o QR Code, vocês vão acessar diretamente, vão cair na página do MBA. O endereço quem não puder ler o QR Code agora, é mbauspeca.com.br. Entrem lá, tem todas as informações do curso, contato, valores, próxima turma. Vocês vão achar o corpo docente lá, muita gente muito boa. Rafa é um deles. Lá vocês vão ver a formação dos professores, então lá vocês vão ter acesso ao LinkedIn e ao currículo Lattes. O currículo Lattes é o currículo acadêmico dos professores, formação altíssima, formação de primeira linha, padrão USP, a melhor universidade da América Latina. É uma das melhores do mundo, acho que, se eu não me engano, está no top 100 do mundo. Então, é um curso de extrema qualidade. Aguardo vocês. É isso aí. Valeu. A gente vai Valeu, gente. Até mais.